Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui esperando a Liliane Matages para mais uma live sobre visão sistêmica, constelação familiar. E a gente vai falar hoje sobre profissão. Deixa eu ver se a Lili está chegando aqui. Lili já chegou. Aí que eu vou liberar a Lili para entrar. Vamos lá. Lili, Tudo bom? tudo bem? Você? Seja bem-vinda. Não. Oi, Val, a Val está nos assistindo. Um beijo para Val. A Oi. Fabi Ah, também, um beijo para a Fabi. Lili, em primeiro lugar, vou começar aqui agradecendo. Hoje é o dia do amigo, né? Então, eu quero agradecer aqui a sua amizade, oficialmente, a sua parceria, essa coisa que a gente tem, que é muito bacana, muito legal. E hoje a gente vai falar sobre profissão. E nós fazemos um trabalho juntas, então acho que vale aqui esse momento de gratidão, né? imagina, eu que agradeço toda a confiança, toda a parceria, toda essa como se diz, essa caminhada que a gente faz juntas profissionalmente. Uhum, E a gente fala assim, pensa que é dessa vida, mas acho que tem longas datas aí por detrás, né? com Muito certeza. conhecimento para compartilhar, muitas coisas para fazer e muitas coisas ainda que virão, né? Para serem realizadas. Então eu tenho que agradecer profundamente de coração tudo isso. Que agradeço. Então, hoje a gente vai falar sobre profissão, né? Essa é a terceira live do mês, porque nós faremos o lançamento do curso, né, para mais uma nova turma de formação em constelação familiar agora nesse final de semana. E a nossa proposta foi trazer um pouquinho daquilo que a gente mostra no curso, né? Tratar de temas que são tratados no curso e a gente está trazendo aqui um pouquinho desse conhecimento, compartilhando um pouquinho com as pessoas sobre essa visão sistêmica que é tão incrível e maravilhosa. E hoje a gente vai falar desse assunto tão importante, que é a profissão. Tem tanta gente infeliz profissionalmente, né? Hum, muita, muita, muita. Mas também tem pessoas felizes, né? Muitas pessoas. Então, muitas pessoas mesmo. Então, qual o segredinho, né? Para isso, para Uhum, você trilhar esse caminho com mais saúde, com mais alegria, com mais prosperidade, com mais uhum, sucesso, né? Como fazer essa jornada profissional na sua vida, né? Através das leis sistêmicas, através dessa visão sistêmica, né? uhum, Sempre baseada nas ordens do amor, nas leis do pertencimento, hierarquia e equilíbrio, né? Porque assim como a gente tem essas leis que regem nosso sistema familiar, essas mesmas leis regem o nosso profissional. Porque uhum, lembrando sempre que nós estamos todos inseridos no sistema. Né? Então, a mesma coisa, assim como as leis que regem o micro, regem o macro, e uhum, assim vai reverberando no todo, né? Então, é muito importante a gente estar bem alinhada, né? Bem alinhados com a nossa proposta profissional, com o que a gente quer. Exatamente porque a gente, através da nossa profissão, a gente vai reverberar isso na sociedade. A gente vai reverberar isso nas pessoas, né? Então, estar feliz naquilo que nós estamos executando profissionalmente é fundamental. Por uhum, quê? Porque isso afeta o outro, né? E a partir do momento que afeta o outro, também volta para nós, porque acaba nos afetando, né? Então, é aquele ciclo que não para. Então, por que, que a gente não pode transformar esse ciclo num ciclo mais saudável, um ciclo mais próspero, né, mais uhum, abundante? E dá para fazer isso através da constelação? Dá para fazer isso através desse olhar sistêmico, através dessa mudança de postura? Dá, né? Exige trabalho, exige dedicação, exige amor, exige respeito, mas tudo isso a gente já tem dentro de nós, né? Só que tá tudo adormecidinho lá, né? Ou desorganizado, né? Então, o que que a gente faz? A gente, através do olhar das leis sistêmicas, a gente fala assim, peraí, vamos ver que padrão que eu estou repetindo, o que está faltando, onde eu estou deixando de olhar com amorosidade, onde a minha alma ficou presa,
né? Porque tem isso também. Às vezes a gente não está disponível para a profissão porque tem um ganchinho lá atrás e nossa alma ficou presa. Então, como é que eu posso olhar para frente, para minha profissão, para minha carreira, se eu estou presa lá atrás? Né? Uhum. Então, são muitos fatores, né, Sandra, que a gente, quando fala assim, vamos olhar sobre a visão sistêmica, mas é muito amplo esse campo, né? E merece realmente um Muito olhar de amplo. muita amorosidade. Muito amplo e é muito interessante, né? Eu trato muito, né, das questões profissionais dentro do meu trabalho. A gente sempre troca muita informação, né, Lili? Eu recebo muitas pessoas que estão infelizes nas suas profissões, que estão fazendo esse movimento de transição de carreira. E é muito interessante quando a gente observa como é que funciona esse processo, porque eu mesma passei por isso. Então, acho que a gente também atrai muito no trabalho aquilo que a gente vivencia na vida como experiência. Então, eu já tive diversos trabalhos, fiz várias coisas na minha vida, e só fui me encontrar naquilo que eu queria, que começou através das massagens, quando eu tinha por volta de 27, 28 anos de idade, e por volta dos anos 2000, né? Então, tenho 21 anos aí de profissão, e foi através, né? Eu estava na época trabalhando numa grande empresa, e foi através dessa grande empresa que eu tive a condição de conquistar as coisas para ir fazendo essa minha trajetória profissional dentro do ramo das terapias. Então, hoje eu estou consolidada na área terapêutica, mas isso não aconteceu do dia para a noite, né? Foram muitos anos. E eu tive que, durante 9 anos, fazer uma dupla jornada para poder vivenciar esse movimento. Até que chegou uma hora que o ciclo se encerra, e daí você precisa honrar, né? Que a gente fala muito, tem que honrar toda essa sua trajetória profissional, tudo que veio antes, para você dar o lugar para o novo. E dentro dessa área da terapia, eu também já passei por diversas transições. Eu comecei, como eu disse, com as massagens, daí fiz acupuntura, terapia floral, daí eu fui dar aula, e daí outras coisas foram vindo, e a gente vive em constante movimento, em constante mudança. A gente estava falando sobre isso, né? O quanto a nossa vida muda o tempo todo. E o quanto é necessário honrar esse movimento daquilo que veio antes. Porque uma das coisas dentro da constelação familiar é a ordem e a hierarquia. Então, de repente, se você escolher uma primeira profissão lá atrás, e o meu primeiro curso que eu fiz, o meu primeiro curso técnico que eu fiz, ele foi na área da computação, não tinha nada a ver, né, com o que eu faço hoje, mas foi ali que começou esse delinear profissional meu. E eu precisei dar um lugar a toda essa minha trajetória profissional. Eu já trabalhei com professor de inglês, com professor de publicidade, a gente também estava falando disso, né, que uma coincidência que não é coincidência, eu sempre trabalhei muito com escritores. Então, as pessoas com quem eu tive parceria, eu tive chefes, eles eram escritores. A Liliane também é uma escritora, né? Então, é uma coisa que eu trago na minha vida. E eu precisei colocar cada um no seu devido lugar e honrar cada uma dessas etapas para chegar onde eu cheguei. Então, isso é uma coisa que eu faço muito dentro do consultório com os meus clientes. Por quê? Porque se você não dá um lugar a absolutamente todas as profissões que você teve, a todos os trabalhos que você teve, a todas as formações que você teve, como é que você pode honrar o seu trabalho atual e fazer um movimento de transição de carreira? Não é, Lili? Uhum. Não, mas é bem isso mesmo. É dar um lugar para aquele que você considera assim o menos importante. Fala, não, isso não é importante. Não, isso é importante, porque ele faz parte da tua história, né? Inclusive aquele estágio, né? Não remunerado. Não, mas eu só Estágio, ajudava ali. Mas faz parte esse ajudar, né? Não ganhava tá? nada, era só um troquinho, mas faz parte. Você trabalhou, você fez alguma coisa ali dentro em prol daquilo, né? Exatamente. Você falando isso me lembrou uma constelação que eu fiz há muito tempo atrás, que era da área da educação, a pessoa, e a vida toda ela só trabalhou na área da educação, mas teve um momento na vida dela que ela abriu uma loja Uhum, nesse interim. Só que aí nasceu a filha dela. E ela teve uhum, que escolher entre a filha e a loja. E ela ficou com a filha e fechou a loja. uhum, Esse simples movimento dela fechar a loja e ficar com a filha para ter que fazer uma escolha, ah, isso reverberou de uma forma que lá na frente afetou o processo de aposentadoria dela. uhum, Então, a gente pensa assim, nossa, mas foi só uma loja. Porque quando eu pedi para ela alinhar toda
todas as etapas da vida profissional dela, por onde ela passou, ela pulou essa loja, ela esqueceu, simplesmente, né? E aí a gente ficou, mas com um buraco, sabe? Que fica, né? A gente no campo, Uhum. a gente sente que fica um buraco. Falei, mas você tem certeza que não tem mais nada aqui? Você não, você não esqueceu? Aí ela, nossa, a loja. E aí ela Uhum. contou essa história. Então, gente, às vezes a gente fala assim, nossa, é só uma loja. Gente, empresa tem alma, né? O trabalho tem alma, a organização tem alma, né? Então, o que aconteceu? Nesse movimento, era a peça do quebra-cabeça que faltava para incluir, para ser Uhum. incluída, e aí, nesse movimento, liberar a aposentadoria. Então, Uhum. assim, era uma coisinha que ela falava, não, mas é isso? Era É isso, isso. Só uma né? Então, inclusão, né? Mas olha só que. uma inclusão, né? E era uma coisa porque é como se a loja ficasse sentida de ser trocada pela filha, né? Magoada, né? Magoada. Então, assim, a gente pensa, nossa, mas isso vai reverberar? Não, isso vai reverberar, porque lembra que a gente começou falando aqui na live que assim como no sistema familiar, também as leis sistêmicas regem a organizacional, é a mesma coisa, o mesmo processo. Então, é equilibrar, incluir e colocar na ordem, né? E vale lembrar que uma coisa também bem bacana para a gente falar, que a hierarquia não é só colocar na ordem, mas também é respeitar aonde começa o seu trabalho e onde começa o do outro. Uhum. Então, é entender que você está realizando a sua função sem invadir a função do outro, né? Porque dessa forma você mantém o equilíbrio e mantém a ordem, né? E Uhum. não exclui o outro. Então são pequenas situações, pequenos insightzinhos que a gente tem que observar para a gente ter esse olhar sistêmico, porque lembrando sempre, o olhar sistêmico a gente vai aplicar na vida, não é só na família, não é só comigo, com a minha profissão, com o meu trabalho, não. É na vida, é na sociedade, é na fila do banco, é na padaria, é onde for. Por quê? Porque é uma postura que a gente adquire. É uma filosofia de vida, né? Uhum. Então, quando a gente tem esse olhar para tudo e para todos, a gente acaba pegando pequenos detalhes que vão sendo, a gente vai incluindo, vai organizando, vai equilibrando e a vida flui, né? E a vida profissional não é diferente. Então, é inclusão, equilíbrio e hierarquia, ordem, organização. Isso é fundamental, né? E uma outra coisa também que cabe aqui é a gente falar das empresas familiares, né, Sandra? Com certeza. Que, que muitas vezes essas empresas familiares elas merecem um olhar muito mais cuidadoso, muito mais amoroso, porque tem toda uma história por detrás, uma história de muita luta. Não que as outras empresas não tenham, né? Uhum. Mas ela é muito só da família, do sistema familiar. Então aqui a gente tem o sistema familiar e o sistema organizacional. Aqui a gente tem Juntos, né? No duas. mesmo lugar. Exatamente. Então, olha quanta coisa para ser vista, reconhecida, acolhida, né? Uhum. Incluída, organizada, respeitada, honrada. Então, é Uhum. muita coisa. Né? Então, tudo isso a gente tem que estar muito atento, Uhum. sempre com muito amor, com muito respeito, né? E acho que vale falar também, né, Lili, o quanto muitas vezes essa questão da influência familiar, mesmo que não seja verbalizada, ela afeta essa questão profissional. Porque tem muitas pessoas que honram o seu sistema repetindo a profissão dos pais. Então a gente pega aquela família de médicos, aquela família de advogados. Então estão sempre repetindo o padrão do sistema. Muitas vezes as pessoas fazem isso com bastante amorosidade. Você percebe que elas não estão só repetindo por obrigação esse padrão familiar, né, da profissão. Elas estão felizes e realizadas. Mas existe aquele padrão também, onde uma família de médicos, de repente vem alguém que é artista. Nossa, isso causa, né, um transtorno na família, porque como não vai ter uma profissão Uhum. adequada, né? Tem todas essas coisas. E daí dentro da constelação a gente fala, é a boa consciência e a má consciência. Às vezes a pessoa acaba não seguindo aquele desejo dela, aquilo que a alma dela pede, em prol do que a família quer. Eu conheço vários casos assim, não só de médicos, né, mas de pessoas que queriam fazer uma coisa, mas a mãe impôs, ou o pai impôs que tinha que fazer outra, e a pessoa não é realizada, não é feliz, e o quanto fica frustrada. E muitas vezes, e a gente vê isso muito hoje em dia, né? O quanto o dinheiro muitas vezes fala mais alto e a pessoa vai procurar uma profissão. Ah, porque essa profissão aqui vai dar mais dinheiro. Mas será que a alma dela realmente deseja fazer isso?
Será que essa é a realização dela? É isso que ela veio fazer aqui? Porque todo mundo tem uma missão e um propósito, né? E acho que é importante esclarecer também, né? O que que é missão? Missão é aquilo que você. É a ação, é aquilo que você faz. E o propósito é aquilo que está dentro de você, que você deseja fazer. Então tem a ver com essa realização, com essa coisa da amorosidade. E é importante a gente fazer 4 perguntinhas, né? O que que você ama fazer? Ainda hoje estava conversando com uma pessoa, falei a respeito disso. O que que você ama fazer? O que que você faz bem feito que pode ajudar o próximo de alguma maneira? O que que você faz tão bem feito que pode trazer dinheiro para você, que você pode vender, que você pode comercializar, ou seja lá o que for. E isso realiza, né? Quando você faz esse movimento, isso está ajudando alguém de alguma maneira? Então, acho que são 4 perguntas bem importantes, que têm a ver com a missão e com o propósito de vida, e que quando você não está alinhado com isso, vai trazer infelicidade. Isso não vai ser legal para você. E dentro dessa infelicidade, já acaba trazendo, somatizando muitas coisas, né? Inclusive doenças. Então, assim, o que eu estou servindo, né? A gente sabe que a profissão é o quê? É o servir a vida. Né? Eu estou a serviço de algo, eu estou servindo a vida. Mas como é que eu estou servindo a vida? Com dor? Então, isso não é servir a vida, né? Uhum, Com amor? Isso está servindo a vida. Então, a uhum, gente tem que ter esse olhar, realmente, né? Aí você fala, nossa, mas às vezes a gente tem que seguir por um caminho aí que não dá para abraçar a questão, aquilo que a minha alma pede. Sim, às vezes não dá, mas a gente encontra pequenos atalhos onde a gente começa a preencher algumas coisinhas que nos nutrem na alma, né? uhum. E aqui acho que é bacana a gente falar a diferença de trabalho e profissão, né? Isso. São 2 coisas distintas, né? Trabalho é aquilo que é ação, né? Então eu vou, faço um movimento. A profissão é aquilo que eu vou adquirindo conhecimento, que eu vou me nutrindo. Então, assim, a profissão ela está muito mais ligada à mãe. Por quê? Porque é quando eu estudo, adquiro conhecimento, vou me nutrir desse conhecimento, eu vou interiorizando esse conhecimento para que eu possa servir a vida. Então, essa é a profissão. Eu nutro, me nutro de conhecimento, adquiro uma profissão e vou servir a vida. E aí é que entra o trabalho, que entra o movimento. Então, eu faço esse movimento interno para depois fazer um movimento externo, que é o quê? É o trabalho, que é ir para o Uhum, mundo. E ir para o mundo está ligado ao quê? Ao pai. Então, uhum, dentro desse movimento, é exatamente isso, né? Eu estou servindo ao mundo, me conectando, nutrindo, né, através da minha profissão, nutrição, mãe, sucesso, e vou para o trabalho conectado com a força do meu pai. Então, se eu estou desconectado com essa força do meu pai, como é que eu tenho força para seguir para o mundo? uhum, Né? Então, muitas vezes a gente empaca nesse trabalho aí, a gente não consegue executar. Então, assim, eu tenho muito conhecimento, eu sou qualificado, fiz muito curso, fiz isso, fiz aquilo, mas eu não tenho ação, eu não tenho a força para seguir. Então, eu fico parado. Então, cadê a conexão com o pai? Né? Então, aqui a gente entra mais uma vez na força do pai, na força da mãe. Conexão do pai, conexão da mãe. Da mãe. uhum, Aí você fala, nossa, mas é repetição, vocês repetem sempre isso. Gente, mas isso é o básico, é o beabá. Né? É a nutrição e a força. Então, me uhum, nutro para seguir. Mãe nutre, pai vai, me manda para o mundo. Então, é bem isso, né? Então, se eu estou bem nutrida, eu tenho força, e estou bem conectado com meu pai, eu vou para o mundo. Né? E lembrar uma coisa importante, que muitas vezes a gente guarda também, são aquelas crenças, né, que a gente traz aí, que são crenças inconscientes, né? Que às vezes escolher uma profissão diferente, como você falou, Sandra, é exatamente essa. Será que eu estou traindo a minha família? uhum. Né? E nesse simples, eu estou traindo a minha família, você enfraquece, né? Então, tem muitas dinâmicas, né, ocultas por trás, assim, na profissão, na carreira, nas Uhum. escolhas. Tudo merece E um é olhar. E acho que é importante dizer assim, essa sensação de traição não é consciente, né, Lili? Porque a gente muitas vezes Não é? tem alguns comportamentos que eles não estão conscientes, não são conscientes do que está por trás disso, que é o que a constelação mostra. A constelação ela mostra a dinâmica por trás de algum fato que está empacado na sua vida. E a gente percebe muito isso. Por exemplo, pessoas que. A gente está falando dessa questão da lealdade, né?
que muitas vezes elas foram as primeiras a fazer uma faculdade, a conseguir um trabalho bom, e daí elas não conseguem se sentir realizadas. Por quê? Porque muitos lá na família dela não tiveram essa oportunidade, só que inconscientemente fica essa sensação de traição, de que, olha, meus pais não tiveram faculdade, meus pais nem puderam estudar, muitos da minha família nem puderam exercer os seus talentos, e como é que eu vou fazer isso? Então ela começa, mas ela não consegue concluir, ela empaca. E eu estava também falando sobre isso com uma outra cliente hoje, né? E contei uma história de uma moça, de uma constelação que eu fiz, de uma moça que ela estava lá na terceira ou quarta faculdade, mas ela não exercia nenhuma das profissões que ela fazia. E daí na constelação o que mostrou? Que os pais não tinham estudo. Então ela se sentia culpada por ela ter alcançado, por ela já ter feito tantas faculdades, mas ela fazia faculdade, mas ela não exercia a profissão. Não, não é isso que eu quero fazer, não vou fazer mais uma. Então, é essa culpa que a gente está dizendo. E daí os pais, eles estavam extremamente orgulhosos. Eu fico muito emocionada quando eu lembro dessa constelação, porque assim, os pais, a família, o sistema familiar dela estava profundamente honrado e feliz e alegre porque ela tinha alcançado coisas que eles não puderam alcançar. E daí só depois desse movimento que ela conseguiu se liberar. Então, às vezes é preciso olhar mais para trás mesmo, para entender essa dinâmica que está acontecendo. E às vezes a gente honra o sistema, né? E repetindo a profissão, como a gente falou assim, família de médicos, família de professores, mas às vezes lá atrás já tinha isso, e daí pulam algumas gerações e a gente vem aqui na frente a repetir coisas que os nossos ancestrais faziam. Né? Então nós aqui como terapeutas estamos de alguma forma honrando essa nossa ancestralidade também, porque lá atrás nós tivemos essas curandeiras, essas magas, essas bruxas, essas mulheres sábias que mexiam com tudo isso, e agora a gente está aqui também honrando todas elas. Então, é necessário olhar para esse sistema com essa força que vem. Quantos talentos existem dentro do nosso sistema? E às vezes a gente não consegue reconhecer esses talentos, né, Lili? A gente não consegue reconhecer talentos que a gente tinha quando criança. Uma coisa que também pergunto muito para os meus clientes, assim, o que você gostava de fazer quando você era criança? Porque lá na infância a gente traz esses talentos, né? Que eram natos, mas que foram sendo encobertos pela educação, porque isso não é bonito, porque a família vai impondo outras coisas, tá? Que você não deve fazer isso não dá dinheiro, são as crenças, né? Então, vamos fazer um resgate do que você gostava de fazer quando você era pequeno, que de repente tá aí, quais talentos? Às vezes a pessoa desenhava super bem, mas alguém falou, não, desenhar não vai te levar a lugar nenhum, e a pessoa teve que parar de desenhar. E quantas pessoas a gente não vê assim? E essas síndromes todas, né, de borderline, de burnout, ansiedade, depressão, em função dessa questão profissional. Eu vou, se você me permite aqui estender um pouquinho, vou trazer um caso de uma cliente, né, que lá na época da pandemia trabalhava numa empresa muito renomada, uma empresa grande, não é uma multinacional, mas é uma grande empresa aqui no Brasil. E a família inteira dela trabalhou nessa empresa, olha que coisa maluca, né? Então, ela teve lá, a família inteira passou por essa empresa e ela foi trabalhar lá, claro que para honrar um sistema, mas ela estava muito infeliz na profissão. E de repente ela ficou doente e começou com uma série de problemas de saúde, daí teve depressão, e foi assim, daí para baixo, né? Esse tipo de tratamento com remédios, com uma série de coisas. E a gente conversando sobre essa questão da profissão, quanto ela estava insatisfeita, que movimento que ela precisava, porque ela nem na área dela estava, ela tinha feito uma faculdade de uma coisa, mas ela estava numa outra área dentro dessa empresa. E aí, o que você vai fazer a respeito disso? Não, mas essa empresa me dá o plano de saúde. E daí eu falei assim, mas a empresa está te deixando doente. Então, olha a visão distorcida, né? Então, eu tenho o plano de saúde, eu preciso do plano de saúde porque eu estou doente. Mas quem está te deixando doente é a empresa. E o que você está fazendo com relação a isso? Então, às vezes as pessoas elas distorcem os valores das coisas em função... gente, o dinheiro é importante. A gente vive numa sociedade onde o dinheiro é necessário, ele é energia de troca. A gente falou de dinheiro semana passada. Mas será que o dinheiro só, ele é o suficiente?
Será que só o dinheiro é suficiente? Porque daí você não tem saúde, não tem vida, você vai morrendo por dentro. E a que preço? Exatamente, acredito nisso, né? E aí a gente faz aquela mesma perguntinha, né? Sua profissão está a serviço da vida, Uhum, mas também a serviço da sua vida, uhum, né? Então, é bem isso mesmo, né? Você falou uma coisa interessante aí sobre a criança, né? Quais seus sonhos, né? Não sei o quê. E a gente realmente abafa, né? E dá até para a gente fazer um link aqui na profissão, no dinheiro, na carreira, enfim, porque a criança, quando ela é pequenininha, ela ganha dinheiro, né? uhum, E muitas vezes a gente fica nessa visão de criança, né? Ganhar dinheiro. Só que uhum, o adulto, quando nós estamos na postura do adulto, o que que ele faz? O adulto gera riqueza, uhum, né? Então, vamos fazer uma escolha consciente, uma escolha de adulto, né? Então, eu só quero ganhar dinheiro, eu não quero gerar a riqueza, né? uhum, Então, qual é o olhar, né? E dentro desse gerar riqueza, o que que a gente tem aí? A gente tem o movimento da energia do dinheiro. E o que que é o dinheiro? Exatamente isso. Uma energia que precisa se movimentar. Então, uhum, como adulto, na minha profissão, eu estou gerando dinheiro, né? Então, eu estou gerando riqueza. E como que é isso? Né? Então, aí quanto mais riqueza eu gero, mais eu movimento dinheiro. Então, mais a prosperidade chega para mim. Então, uhum, assim, é olhar realmente com esse olhar de adulto e entender que você pode sim fazer uma escolha consciente, sem achar que está traindo o seu sistema, porque aqui a gente tem uhum, muita questão da lealdade familiar, né? Então, eu vou seguir essa profissão porque a minha família sempre fez assim, então eu vou fazer assim. Ou eu vou entre aspas aqui, ser a ovelha negra da família, uhum, quebrar um padrão, fazer diferente, mas respeitar meu propósito de vida, né? E dentro desse movimento, quando eu digo respeitar meu propósito de vida, não é desrespeitar o sistema, uhum. né? É só fazer diferente. Fazer sempre um pouquinho diferente, agradecendo por todos aqueles que vieram antes. E dentro da profissão, da carreira, do trabalho, cabe lembrar que a gente deve honrar muito a nossa primeira profissão, nosso primeiro trabalho, Uhum. porque ele foi a nossa primeira fonte de renda que nos proporcionou fazer novos cursos para que nós pudéssemos ir avançando, avançando, avançando na nossa profissão e até mesmo ajudar a fazer uma transição de carreira, Uhum. né? Você trabalha muito com isso, né, Sandra, nessa transição de carreira. Então, a gente vê Muito. muito pessoas que querem fazer a transição de carreira, mas, assim, saem virando as costas para aquilo que aconteceu lá atrás, e não com Uhum. gratidão, né? Então, é olhar, agradecer, porque lá atrás, né, foi exatamente aquela primeira profissão, aquele primeiro trabalho, enfim, aquele que forneceu recurso para que você pudesse estudar, para que você pudesse Uhum. fazer essa transição de carreira. Então, dá um lugar para todas essas profissões, todos esses trabalhos, todos esses empregos, né? Todas as pessoas que te ajudaram nessa transição, nesse meio do caminho aí. Por quê? Porque todos eles, de certa forma, fazem parte da sua história, né? Então, E aí, cabe aí um olhar para isso. eu acho que é interessante colocar também, né, Lili, essa coisa assim, muitas famílias, antigamente, as pessoas elas entravam numa empresa e ficavam a vida inteira, né? Então, se a gente pensar Uhum, nos nossos pais, nossos avós, essa era a condição natural naquela época, né? Você fazer carreira dentro da empresa, ficar a vida toda, fazer um concurso público. Hoje, a realidade é outra. Só que muitas pessoas ainda estão presas a essas crenças, ou senão a família está presa nessa crença de que você precisa ter um emprego concursado, emprego. Bom, você vive uma essa coisa experiência, estável, sabe? né? É Uhum. uma coisa estável. E a estabilidade hoje é diferente do que era antigamente. E muitas vezes, em função dessa questão da estabilidade, a pessoa não toma uma decisão. Então, de novo, eu vou falar a meu respeito porque eu não posso falar dos outros, né? Abrir mão. Eu trabalhei nessa empresa, né? Tinha um bom salário, um bom cargo, tinha 13º, vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica, bônus e mais não sei o quê. Então, abrir mão de tudo isso para viver uma vida de empreendedorismo, quando eu fiz essa transição, foi fácil? Claro que não.
E foi um baque, porque eu tive que reajustar uma série de coisas, né? Eu deixei realmente de ter, se eu fosse colocar no ponta do lápis todo esse salário, tudo isso que eu tinha, para viver só das terapias, minha renda caiu drasticamente. Mas foi uma escolha. E foi uma Uhum, coisa que eu tive que me adaptar. Você passou por um processo desse também, né? Você também uhum. abriu mão. é, Há pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, para fazer esse movimento. E não é uma decisão fácil. Só Não que é. a gente tem que seguir o coração, porque, de novo a pergunta, será que vale a pena a sua saúde, a sua infelicidade, em troca de você ficar, eu vou colocar essa frase porque não vem outra frase, ficar se matando em prol de uma empresa ou de algo que você não está feliz? Às vezes a questão não é a empresa, é o trabalho em si, né? Você não está mais satisfeita porque o seu ciclo ali se encerrou. Então, será que vale a pena você ficar doente e estar infeliz e estar se matando por dentro em prol de algo que não está sendo benéfico para você? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para os clientes. E é bem isso mesmo. É onde a sua alma está, Uhum, né? Aonde a sua alma está. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre segui minha alma. Sempre, sempre, sempre. E isso é uma escolha, uhum, mas ao mesmo tempo é um respeito muito grande, né? E durante muito tempo eu trabalhei como professora e assim, eu comecei a minha vida como professora e eu trabalhava com alfabetização. Para mim era uma coisa que eu amava e amo até hoje, mas eu fui descobrir que dentro da alfabetização, não a professora, mas a alfabetizar as crianças, eu estava honrando a minha avó paterna. Por quê? uhum, Porque ela veio para o Brasil sem falar nada de português, nem falar, nem escrever nada, nada, nada. Então, para ela foi muito agoniante viver aqui no Brasil sem falar português. uhum, E isso gerou uma dor emocional muito grande nela. Então, eu fui descobrir através de um movimento, não foi nenhuma constelação, foi um movimento, eu estava honrando a minha avó, alfabetizando crianças, porque eu achava fundamental saber ler e escrever. Quer dizer, eu achava, mas de onde eu estava trazendo essa necessidade, essa ideia, essa crença da minha avó? Né? Então, por amor a ela, eu alfabetizava crianças. Né? E é uma coisa assim que eu tenho um amor e eu fazia isso com tanta vontade, com tanta alegria. Minha alma estava lá nesse momento. Mas, como você diz, a vida é cíclica, né? uhum, E a gente vai fazendo movimentos que acabam nos levando para outros caminhos. E é exatamente isso, é respeitar os ciclos e respeitar o chamado de alma, né? Então, se aquele ambiente não está saudável, se aquela situação já não está mais dentro do teu coração, por que permanecer lá, né? É desafiador recomeçar? É desafiador, mas para uhum, isso você vai traçando os caminhos, uhum, passo a passo, né? Mas sempre com serenidade e confiança. Então, por isso que tem aquela perguntinha, né? Se eu não estou bem, não estou conseguindo olhar para a minha profissão, onde a tua alma está presa. uhum, Né? Então, aí entra uma constelação, entra uma terapia, entra um movimento sistêmico, um exercício, enfim, entra um olhar que você vai realmente trazer para o seu interior para você descobrir onde a sua alma está presa. E aí vai levar processos que às vezes não está em você, está lá atrás do seu sistema. Né? Então, tudo isso é feito com quê? Com muito respeito. Por quê? Porque lembra sempre, a gente sempre trabalha sem julgamento, sem intenção, sem medo. Porque assim o campo abre, flui e a situação acontece, né? E a gente olha para aquilo que precisa ser visto, visto, acolhido e colocado no seu sistema, né? Então, tudo isso, gente, é um olhar assim que é desafiador, mas vale a pena, porque é aquela coisa, o que te inspira, o que te move, né? Eu sou muito ligada, você me conhece, né, Sandra? Eu sou toda, eu vou, me inspira, eu vou, se não me inspira, eu não vou, né? uhum, E eu sou assim, porque eu não consigo ser de outro jeito. Então, assim, e quando a gente está nesse processo da inspiração, que é muito além, né, daquilo que é certo ou errado, a gente está na inspiração, o que que acontece? Flui. As ideias fluem, o trabalho flui, flui, a profissão flui. Então, assim, o caminho flui. Por quê? Porque você está nesse movimento de alma, né? E às vezes, para a gente chegar nesse movimento de alma, a gente vai ter que passar por algumas dores, vai ter que passar por alguns dissabores, vai ter que olhar para coisas que não são agradáveis, vai. Mas é um movimento do quê? De cura, é um movimento de evolução, é um movimento para ir para frente, não ficar estacionado.
Então, exige coragem, exige determinação, exige mudar a postura. Como eu falei, a partir do momento que a gente adquire uma postura sistêmica, a gente vai aplicar isso na vida, né? Uhum. Em qualquer lugar. E o olhar sistêmico é a mesma coisa. E o que é esse olhar sistêmico? Sem julgar, sem medo, sem intenção. E tudo isso a gente vai aprender, tudo isso a gente aprende no dia a dia e no curso também é ensinado, né? Então, Uhum. a postura, ela é fundamental. Então, não é o que eu faço, é como eu faço. Não é o que eu olho, é como eu olho, né? Não é o que eu falo, é como eu falo, né? É como eu ouço. Então, tudo isso a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo um treinamento interno para a gente ter essa postura no mundo externo. E isso reverbera aqui. Reverbera no sistema, reverbera no trabalho. Por quê? Porque está tudo interligado, nada é separado. Né? Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência, a gente consegue seguir para a vida com mais leveza. E ter mais coragem para fazer essa transição de carreira de uma forma saudável. Né? Quando você estava falando, veio muito, a gente sabe, quando você falou dessa questão de seguir uma profissão diferente, uma carreira diferente, o exemplo clássico é aquele filme, né? Viva a Vida é uma Festa, né? Uhum. Que a música era totalmente proibida porque causou uma dor lá no sistema lá atrás, então ninguém falava mais de música. Mas Uhum. percebe que lá na frente um descendente teve que incluir aquele que foi colocado de lado para que o sistema se organizasse, e com isso ele mudou totalmente a história do sistema. Uhum. Então é um movimento, é uma inclusão às vezes, é um olhar, é um acolhimento. Isso já faz a diferença no sistema, isso já faz a diferença na nossa vida, né? E reverbera na profissão, reverbera na carreira e assim como um todo. Né? Então isso é para tudo, até para empresas, né? Uhum. E tem muita gente, assim, que eu pego muito no consultório, né? Pessoas que sabem o que querem fazer, já decidiram, é, que não querem mais estar nesse trabalho, nessa empresa, enfim, elas querem fazer essa transição de carreira. Mas também pego muitas pessoas que ainda estão indecisas, elas não sabem ainda o que elas querem, e é preciso fazer esse movimento de olhar. Então, a perguntinha de novo, né? Assim, o que você gosta de fazer? O que te faz feliz? O que você faz por horas que você se sente realizado e que você ficaria fazendo aquilo com tranquilidade? O que você tem habilidade para fazer? Porque às vezes as pessoas elas não têm a consciência dos dons que elas trazem natos, que são dons natos, né? Tem gente que tem habilidade de fazer conta, que tem habilidade de matemática, ela acha que não, mas todo mundo faz isso. Não, não é todo mundo Uhum. que faz isso, né? Então é preciso valorizar essas habilidades que você tem, que só você tem, e que aquilo pode ser um diferencial. E acho que é importante também, né, Lili, não só valorizar essas habilidades, mas reconhecer esses talentos natos. E como a gente falou, isso vem do sistema, a gente tem esses Bem, talentos que vêm do sistema, mas a gente não tem essa habilidade de reconhecer, de dar um lugar para esses talentos e de valorizar certas coisas. Então, tem gente que tem dificuldade em valorizar, de se organizar. E a gente também conversou, né, sobre que quando você faz o que você ama, aquilo é leve. Não que você não fique cansado. Claro, trabalhei o dia inteiro, desde as 7 da manhã, eu vou até as 10 da noite, eu vou ficar cansada. Mas isso não significa que eu vou ficar desmotivada, muito pelo contrário. No dia seguinte, estou cheia de energia, cheia de gás e inspirada, como você falou, né? Para começar um novo dia e fazer aquilo. Então, quando a gente ama o que faz, as pessoas sentem, isso reverbera na nossa energia. E é natural, é leve, é com tranquilidade. A gente faz e faz e faz e você quer fazer mais. Às vezes você não está bem, na hora que você vai fazer, nossa, já mudou sua energia. é E é muito, verdade. muito nítido isso. Agora, quando você vai arrastada para o trabalho, vai obrigado, nossa, segunda-feira de manhã, aquilo lá corta o coração. Então, se não tá, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa Uhum, errada. uhum, exatamente. Então, E é isso, né? É olhar, entender que trabalho e profissão são duas coisas distintas, que vai ter um momento na sua profissão que você vai falar assim, nossa, será que você vai questionar, será isso mesmo que eu quero, né? Será que eu quero seguir esse caminho? Será que eu quero desenvolver mesmo essa carreira? Ou será que eu quero fazer um outro movimento? E tudo isso é uhum, natural, porque quanto mais a gente vai se conhecendo, quanto mais a gente vai ouvindo esse chamado de alma, quanto mais a gente vai é, sentindo essa inspiração, mais a gente uhum, vai buscar realmente aquilo que é nosso. E às vezes o que é nosso vai, vai.
incomodar um pouquinho aquele padrão antigo, né? Uhum. E aí a gente fala assim, não, então eu não vou fazer porque vai incomodar. Eu posso ser excluída. Por quê? A gente está acostumado desde a era lá do tempo das cavernas, né? Com o pertencimento, porque a gente veio de um clã, a gente veio de uma tribo, e juntos nós estamos protegidos, né? Se eu seguir sozinho, eu posso morrer, porque era bem isso, né? Eu saía do meu clã, eu corria o risco de morrer sozinho, porque Uhum. era um mundo totalmente inóspito, né? Era um mundo pequeno, não tinha muitas defesas sozinho. Então, a gente traz no nosso DNA esse medo de seguir sozinho, de fazer diferente, de desbravar territórios, enfim, a gente traz isso, né? Então, eu vou ficar aqui quietinho, porque aqui no meu pertencimento, né, no meu clã é quentinho, é gostoso, é aconchegante, mas será que eu tô feliz? Uhum. Né? Porque chega um momento que a nossa alma vai chamar para fazer alguma coisa diferente. E outra coisa, como a Sandra falou bem, né, Sandra, como você falou bem aí, nós temos no sistema N talentos. E às vezes a gente segue só um. Acostumou Uhum. tanto com aquele lá, o padrão, e a gente segue só. E os outros que ficaram, né? Então, quando a gente começa a olhar com mais leveza e olhar e falar assim, nossa, esse talento faz parte, esse talento faz parte. Imagina uma grande prateleira, né? Com valores, com talentos, com dons, com desafios, com vitórias, com conquistas, com frustrações. Nosso sistema é essa prateleira aí, né? Mas você pode escolher o que você vai levar. Né? Uhum. Eu vou escolher esse talento, eu vou escolher esse dom, eu vou escolher essa habilidade, vou escolher essa vitória. E aí o que acontece também, né? Quando a gente entra naquele movimento de fluir com leveza, dá aquela sensação de culpa, e a gente fica olhando o quê? Só para a perda do sistema. Uhum. Eu fiz um movimento, agora eu estou lembrando desse movimento essa semana, e é exatamente isso. A pessoa estava bem na carreira, tinha feito várias faculdades, desde não sei quando começou a trabalhar, desde novinha, e ela sentiu uma culpa enorme, porque ela conquistou um monte de coisa. Né? Só que quando a gente colocou o sistema atrás, veio exatamente aquela energia de gratidão, todos batendo palmas, felizes pelas conquistas dela, mas ela se sentia culpada. A partir do Uhum. momento que ela conseguiu inverter, em vez de ela olhar para as perdas, ela olhar para as vitórias do sistema, ela conseguiu aceitar o sucesso dela, Uhum. prosperidade, enfim, honrar a carreira que ela estava tendo, né? Que ela tem hoje. Uhum. Mas por quê? O que estava acontecendo aí? Ela estava olhando só por um lado. Ela incluiu apenas as perdas, ela não incluiu as vitórias. E a As gente sabe que um conquistas. sistema, as conquistas, né? Ela sabe e a gente sabe que um sistema é feito de ambos os lados, né? Uhum. Tem as vitórias, mas também tem as perdas. Tem as dores, mas também tem o amor. Então é isso, é entender que o sistema é feito de tudo isso, é uma inclusão total. E a gente Uhum. pode escolher o que a gente vai seguir. Com a Uhum. consciência leve, com leveza, honrando sempre os nossos pais, honrando os nossos antepassados e entender que, para eles, o que traz a felicidade é a gente ser um sucesso, né? É a gente se dar bem na vida, literalmente. Né? É alcançar o nosso êxito, alcançar a nossa vitória. Porque muitos lá atrás não conseguiram. Então, é aquela corrida de bastão, né? Ó, eu passei o bastão para um, passei bastão para outro, passei bastão para outro, passei, até que ele chega o último e passa a linha de chegada. Todos batem palma felizes. Então é mais ou menos isso. Então não tem que parar no meio do caminho. Tem que ir até o fim, tem que chegar e falar assim, nossa, eu passei essa linha de chegada. Eu consegui, né? Então é bem isso. E entender que você está representando uma equipe, no caso da corrida, mas você está representando o quê? Um sistema. E Uhum. todos vão ficar felizes com a sua vitória. Porque quando você vence, todos que vieram antes vencem. Então é isso, é entender isso, é colocar isso no coração e seguir confiante, né? Quando você fala isso, me lembra assim, duas coisas, né? A primeira delas é coisas que a gente vê nas constelações, né? De ancestrais que tinham talentos, tinham uma série de coisas, mas não puderam exercer esses talentos porque precisavam comer, precisavam sobreviver. Naquela época, muitas vezes iam trabalhar na roça ou qualquer coisa do gênero. E esse talento ficava lá com ele, às vezes morria com ele, porque ele não teve a oportunidade de colocar isso em prática. E daí a pessoa hoje, ela também fica atrelada, não consegue, né, colocar em prática todos esses seus talentos, porque está honrando esse ancestral. E daí o movimento que a gente faz é, olha,
eu posso te honrar, mas de uma forma um pouquinho diferente, que é através, eu vou fazer ao invés de não fazer, né? Que é isso que você fez com a sua cliente, tá olhando para a dor ao invés de olhar para algo que pode motivá-la. Então a gente também faz muito desse movimento de dizer, olha, eu sinto muito porque você não pôde fazer, exercer o que você gostaria, mas eu vou te honrar fazendo aquilo que eu gosto, eu posso te honrar através do meu sucesso, da minha realização profissional. E uma outra coisa que, enquanto você falava, me lembrei, o quanto a pandemia, né, Lili, trouxe essa questão da insatisfação profissional muito à tona. Porque as Uhum. pessoas, principalmente lá em 2020, quando a pandemia começou, principalmente naquela ocasião, muitas pessoas se redescobriram, porque elas ficaram enfurnadas dentro de casa e começaram a se questionar, muitas perderam seus empregos, enfim, muitas precisaram se virar, e eu conheço pessoas que durante a pandemia fizeram essa transição, que elas queriam fazer coisas e elas não tinham tido oportunidade, de repente durante a pandemia começaram a fazer e largaram seus empregos, outras que fazem as coisas paralelamente, outras que na ocasião começaram a se questionar e vieram nesse processo, então eu vou fazer alguma coisa diferente da minha vida. Eu acho que a pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe muitas coisas boas. E esse processo, né, de você poder se interiorizar e olhar para você mesmo e para suas necessidades, eu acho que foi uma das grandes lições da pandemia, né? Porque o Uhum. enfurnar dentro de casa é você poder enfurnar dentro de você e olhar para aquilo que realmente você necessita. Então, acho que para fechar tudo isso, eu diria, como é que você, quando você olha hoje para a sua profissão, né, o que que você sente? Se você puder olhar nessa distância confortável e ver sua profissão materializada na sua frente, nessa distância confortável, que cara que ela tem? O que que você sente quando você olha para ela? É bom? É agradável? É uma sensação de leveza? Uma sensação de peso? Traz tristeza? Ela tem uma cor leve? Ela tem cor? Ela tem uma forma de pessoa? Então, faz esse exercício com você, né, para poder identificar o que que você está sentindo. Não é, Lili? Uhum. Exatamente. E deixa vir, né? Deixa vir as sensações, deixa vir as percepções. Às vezes vem uma palavra, às vezes vem um insight. Deixa vir e vai acolhendo isso no coração. Só vai acolhendo, 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 e deixa passar, né? Uhum, E dentro desse movimento, vê se consegue aprofundar um pouquinho mais e se perguntar qual o talento que eu tenho que eu não estou olhando, uhum, né? Qual a habilidade que eu tenho que eu não estou dando um lugar a ela, né? O que eu posso utilizar está em mim, mas que veio lá do meu sistema e que eu não estou utilizando, mas que uhum, me deixaria muito feliz, né? E a partir desse movimento, começar a cada vez mais se aquietar a alma, aquietar o coração e permitir que tudo isso reverbere. Às vezes vai demorar um pouquinho para reverberar, às vezes reverbera imediatamente, mas deixa reverberar até que uhum, isso venha e você fala assim, é por aqui o caminho, né? E dentro desse é por aqui o caminho, trilhar este caminho com muita uhum. coragem, com muita determinação, com muito amor, muita generosidade, Muito honrando seus acolhimento. ancestrais, muito acolhimento, né? E com Uhum, muita gratidão por tudo aquilo que veio antes de você, não só a nível de sistema, mas na sua profissão. Então dá uma uhum, olhada lá atrás, quando você começou a trabalhar, o que veio primeiro? Que curso veio primeiro? Que trabalho veio primeiro? Que trabalho que te sustentou para que você pudesse fazer novos cursos, te levar mais para frente, né? uhum, Então vai dando lugar a cada trabalho, a cada emprego, a cada pessoa que te ajudou, né? E vai colocando em ordem isso, vai organizando desde o primeiro até esse atual que você está. Vai dando um lugar e vai incluindo com muito amor, organizando, equilibrando isso dentro de você. Porque quando você faz esse movimento, você está fazendo um movimento de inclusão. E esse uhum. simples movimento de ordenar e incluir vai trazer o quê? Vai trazer leveza e vai trazer clareza para você seguir no seu trabalho, na sua profissão, nas suas escolhas. Uhum. Né, Sandra? Acho que é por aí. Exatamente. Era, acho que isso que a gente tinha para falar de profissão, né, Lili? E Uhum. falando em profissão, a gente pode dizer, o curso de formação que nós vamos começar no final de semana, ele traz exatamente essa possibilidade de você começar uma nova profissão, porque é um curso de formação profissional. Existe a profissão de constelador, que você pode utilizar isso em várias áreas. Para quem já é terapeuta e quer, de repente, ter agregar, né, mais uma formação dentro dessa sua trajetória profissional,
E para quem só quer fazer um processo de autoconhecimento, não está nem pensando na profissão nem nada, mas quer se descobrir, quer se conhecer um pouco mais, o curso ele tem todas essas possibilidades. E é um curso diferenciado, porque nós trabalhamos com turmas reduzidas para poder fazer um atendimento personalizado, individualizado, né, Lili? Uhum, Essa é a proposta. Nós temos, é um curso de exatamente. formação completo, não é? Dentro desse curso nós oferecemos todos os tipos de formação em constelação, né? Tem constelação na água, tem constelação de nome, tem constelação de boneco, tem em grupo, tem online, tem presencial, tem com âncoras. Tem Então, tem os movimentos, tem só os exercícios, isso, né? Às vezes a gente não precisa constelar, a gente faz um movimento, às vezes faz um exercício, a gente leva só um olhar pro, né, aquele olhar sistêmico, você automaticamente já está fazendo um movimento de acolhimento. Então, isso dá uhum, para usar em N situações na vida, né? Na área educacional, na área da saúde, onde for, né? uhum. Porque é um curso que você leva para a vida, né? É uma postura nova que você leva para a vida. E isso abre caminhos, abre portas e traz muita felicidade, muita leveza. Exatamente. E a gente sempre começa o trabalho pela gente, né? Então, essa é a proposta do curso. A gente vai trabalhar com as pessoas individualmente, porque você precisa primeiro olhar para as suas necessidades, curar tudo isso dentro de você, para que você possa fazer isso com o outro, se for essa a sua. Se for esse o seu desejo, né? De se formar como terapeuta ou de começar nessa profissão. Mas se for só de autoconhecimento, é isso. Você vai curar as suas dores e mudar internamente e isso reverbera em todo o seu sistema. Então, é um curso que transforma a vida das pessoas. Nós somos é, gratas, né? Porque nós passamos por essa transformação e continuamos passando, porque é um Uhum, processo que a gente vivencia sempre. Estamos sempre aprendendo. Isso não para nunca, gente. exatamente. A gente leva para a vida. Leva para a vida. É Então isso. é isso. Então, esperamos vocês nessa nova turma. E estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Queremos agradecer as pessoas que assistiram a live. Para quem vai assistir depois também, nosso muito obrigada. E fica aqui o nosso beijo no coração. E a gente vai voltar sexta-feira, né, numa live. A gente ainda não decidiu o Uhum, horário para falar um pouquinho mais a respeito do curso, mas na sexta-feira a gente vai se ver novamente. Depois eu falo a respeito disso. Lili, é isso. obrigada, obrigada, obrigada mais uma vez pela parceria, pela oportunidade e por esse trabalho em conjunto. Gente, ó, um beijo no coração de todo mundo. Beijo. Obrigada. Beijo para todos. Até mais. Até mais.